Hoje a gente vai analisar uma cena bem interessante da Torá, em que Deus discute com Moisés, ou melhor, Moisés discute com Deus, Moisés meio que ganha a discussão e Deus fala, tá bom, se é o que você quer, faça como você acha melhor. O efeito não vai ser muito positivo, mas a gente tem bastante ensinamento para tirar daí. E é o que a gente vê no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Kitissá, hoje focando nos parágrafos 59 e 60 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, a gente está analisando aqui aquela cena do pecado do bezerro de ouro, tá? E o Zohar está falando de coisas relacionadas. Quando o pecado está para acontecer, a Torá usa uma expressão que chama a atenção do Zohar, porque ela diz o seguinte: o povo viu que Moisés estava demorando para descer do monte, e aí continua contando a história. A expressão que chama atenção é o povo. Porque, em geral, quando a Torá vai falar do povo de Israel, ela usa esse tipo de expressão. O povo de Israel, ou a congregação de Israel, né? Mas nunca só o povo, sem especificar que povo. E aí o Zohar faz essa pergunta. Por que a Torá aqui só falou o povo? Por que não disse o povo de Israel? E a explicação que o Zohar dá, baseado na tradição oral, é que, na verdade, quem começou então a gerar todo o problema do pecado do bezerro foi uma parte do povo, não o povo de Israel inteiro. Por isso que a Torá não falou o povo de Israel. E que parte é essa? A gente sabe pela Kabbalah. É uma parte que se chama Erev Rav. A gente já abordou algumas vezes aqui no Zohar Diário. Erev Rav geralmente é traduzido como multidão mista, tá? Existem várias discussões de quem seria essa multidão mista. Então, basicamente, é o seguinte: é um povo que não era do povo de Israel, que morava no Egito e que saiu junto com o povo de Israel do Egito, na época do Êxodo, das 10 pragas. Tá? Mas não eram israelitas, percebe? É gente que foi ali de gaiato. Aí, como eu disse, tem gente que fica discutindo quem eram os povos, que povos eram. Enfim, o Zohar vai dizer que eram, na sua maioria, egípcios mesmo, que não queriam viver no Egito por algum motivo e foram junto com o povo de Israel. Agora, começa aí alguns ensinamentos bacanas, né? O primeiro é aquele que eu mencionei antes da vinheta. Diz o Zohar que quando esse povo se juntou, essa multidão mista se juntou ao povo de Israel, Deus falou para Moisés: olha, esses aí não deviam ir junto, né? Eles não estão no plano do Êxodo. Eu tô tirando, Deus fala, né? Eu tô tirando o povo de Israel do Egito. Esses aí são infiltrados. E Moisés argumenta com Deus, ou debate com Deus, e fala: mas Deus, eles estão querendo ir porque eles reconheceram você como poderoso, como criador do universo. Eles viram todos os milagres que você fez, as 10 pragas, e eles querem se converter, não no sentido religioso, né? Mas eles querem agora fazer parte do povo. E aí Deus fala: tá bom, se você quer então recebê-los, receba, mas por sua conta e risco. E aí, como eu falei antes da vinheta, o resultado não é muito positivo, porque agora a gente vê que esses foram os que causaram o pecado do bezerro de ouro, que traz um monte de transtorno espiritualmente, segundo a Kabbalah, até hoje para nós, tá? A nossa psicologia, a nossa alma ficou definida com esse pecado. Então, isso ocorreu porque Moisés quis, né? Moisés, digamos, bateu o pé e Deus falou: tá bom. Bom, o que eu acho agora mais interessante é a gente tentar entender, então, quem é essa multidão mista hoje na nossa vida, né? Lá atrás você pode discutir, como eu falei, eram egípcios, eram outros povos. Tem uma explicação que diz que eles eram os magos egípcios em particular, né? Aqueles que tentavam se contrapor a Moisés. Cada vez que Moisés fazia um milagre, esses magos reproduziam o milagre. Quando começaram as pragas, esses magos viram: opa, eu não consigo fazer tudo o que Moisés está fazendo através de Deus, né? E aí eles quiseram sair junto. Bom, a Kabbalah vai dizer, que num termo mais moderno, o que é essa multidão mista, gente? É uma parte de nós mesmos, tá? Por um lado, nós somos povo de Israel, mas por um lado, nós somos multidão mista. Lembra que essas histórias da Torá sempre são internas nossas, né? Então, é como se a gente tivesse dois lados em nós, dois fragmentos em nós. Um lado nosso é o povo de Israel, que precisa ser libertado do Egito, que quer realmente seguir Moisés e ouvir a Torá e melhorar de vida e chegar na Terra Prometida. É um lado, digamos, positivo nosso, tá? Mas tem um lado nosso que nos sabota, é o lado Erev Rav, a multidão mista, né? Que fica tentando peitar Moisés, que fica desconfiando, que fica criticando, que faz um bezerro de ouro, que em vez de aceitar a Torá põe tudo a perder, né?
é um lado sabotador mesmo, não tem outro nome. Para quem conhece, por exemplo, psicologia, a psicologia confirma isso que a Kabbalah está falando, né? Não vou entrar aqui em teorias, mas, por exemplo, o Freud, uma das principais teorias dele, ele falou que a gente tem duas grandes pulsões na nossa vida, né? Uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Pulsão é um desejo, uma coisa que nos move. Tem um lado nosso que faz a gente querer viver e lutar pela vida, né? Mas tem um lado nosso, diz o Freud, que faz a gente querer morrer e nos sabotar e estragar a nossa vida e pôr tudo a perder. A Kabbalah não chama, claro, de pulsão de vida e morte, mas acho que é uma boa metáfora essa aí. Povo de Israel e multidão mista. Tem outros jeitos de falar também, né? Yetzeratov e Yetzerará, a boa inclinação, a má inclinação. Então a Kabbalah diz que nós o tempo inteiro temos dentro de nós essas duas forças. Uma força que quer fazer a gente progredir, grosso modo, sem entrar em detalhe, e uma força que sabota esse esforço de progressão, quer fazer a gente ficar lá atrás, no Egito, escravizado, com aquela mentalidade. Bom, desnecessário dizer que o ideal é que a gente faça o lado progressivo vencer, né? Que esse lado seja mais forte. E essa Erev Rav, essa é a lição, não deveria sair conosco do Egito, né? Por isso que Deus fala, ó, esses aí não é parte do plano, não são parte do plano. Mas às vezes o nosso Moisés, que também é interno, fala, não, mas eles vão se converter, eles querem melhorar, eles querem mudar de lado. Então eles estão aí conosco, não é um lado fácil nosso, é um lado que realmente sabota nossos planos, não tem outro termo, mas que a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber controlar, saber gerar estratégias para que eles não nos levem a pecar, por exemplo, com o bezerro de ouro. Um bom dia a todos e tudo de bom.